Sabe aquele frio na barriga, aquela ansiedade que bate antes de uma conversa que a gente sabe que vai ser difícil no trabalho? Pois é, hoje vamos explorar uma ideia muito poderosa da lição 74 de Um Curso em Milagres e ver como ela funciona como uma ferramenta bem prática para a gente encontrar calma exatamente nesses momentos. Então, vamos começar com uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito em algum momento. Como é que se silencia essa batalha que acontece dentro da gente antes de uma conversa tensa? Aquele nó no estômago, sabe? Essa sensação de um verdadeiro cabo de guerra interno. E a batalha é exatamente essa, né? De um lado tem aquele impulso de botar tudo pra fora, de provar um ponto, de querer ganhar a discussão. Do outro vem o medo do confronto, a vontade de simplesmente fugir do problema. É como se um lado nosso quisesse ir pra reunião com uma lista de argumentos na mão e o outro lado quisesse sair correndo pela porta dos fundos. E, nossa, essa negociação interna cansa demais. Mas e se existisse uma forma de simplesmente parar essa briga? A lição de hoje propõe uma solução bem radical para esse conflito todo. Ok, vamos olhar para isso com calma. Não há outra vontade senão a de Deus. Essa é a frase central. E à primeira vista, pode até parecer algo muito grande, meio abstrato, mas o poder dela está justamente na simplicidade. A ideia aqui é que essa luta que a gente sente, esse cabo de guerra, se baseia numa ilusão. E é importante desmistificar essa frase. No contexto dessa análise, a vontade de Deus não é sobre um dogma. Pense nisso como a nossa vontade mais profunda, o nosso eu mais verdadeiro. É aquele desejo fundamental por paz e bem-estar que todo mundo compartilha. Essa é a nossa vontade real, que muitas vezes fica soterrada por baixo de todo o barulho do ego, que insiste em conflito, em controle, em estar certo. Então, o ponto-chave é este. A nossa batalha interna vem da crença do ego de que existem vontades opostas. A minha contra a do colega. A minha vontade de ganhar a discussão contra a minha vontade de manter a paz. O que a lição diz é que essa oposição é a grande ilusão. Na nossa essência, todos nós compartilhamos a mesma vontade fundamental, a paz. Certo, a ideia é ótima. Mas como transformar isso em algo que a gente possa de fato usar no dia a dia? Vamos sair um pouco do conceito e ir direto para o método prático. Bom, aqui está o exercício, bem passo a passo. Primeiro, repetir a ideia principal devagar para si, com a intenção real de absorver o significado. Segundo, adicionar outros pensamentos que reforcem esse sentimento de paz. Terceiro passo, se a mente insistir no conflito, é só observar esses pensamentos e rotular. Isso não tem significado, sem brigar com eles. E por último, fechar os olhos e simplesmente tentar sentir a paz que essa verdade oferece. Agora que a gente já tem a ferramenta, vamos aplicar isso diretamente naquele cenário desafiador do trabalho. Ver como a coisa toda funciona na prática. Vamos lá. Traga à mente de forma bem específica aquela conversa ou situação que está causando ansiedade. Visualize a pessoa, o lugar, sinta o desconforto que isso gera. Não para sofrer com isso, mas para aplicar a solução bem na raiz do problema. Agora, a gente usa essa afirmação para preencher mentalmente esse espaço em branco com a situação específica. Por exemplo, meus conflitos sobre a apresentação com meu chefe não podem ser reais. A ideia é declarar que o conflito que se sente não tem uma base na realidade, já que só existe uma vontade de paz. E agora, uma pequena pausa. Se for um momento tranquilo, feche os olhos. Tendo plantado essa semente de verdade na mente, a ideia é simplesmente se permitir mergulhar na sensação de paz. O texto usa uma analogia linda. É como entrar em água morna. Não é algo que a gente precisa criar com esforço. É uma realidade que já está ali, só esperando para ser aceita. Um ponto crucial aqui é como saber se o que se está sentindo é paz de verdade ou só uma forma de fuga, um retraimento emocional. E essa tabela ilustra a diferença de uma forma brilhante. A paz verdadeira é uma experiência ativa. Ela traz alegria, clareza mental, uma sensação de leveza, de expansão. Já o retraimento, por outro lado, parece pesado. A mente fica sonolenta, letárgica. É como se a gente se desligasse e não se conectasse. A alegria é o grande sinal de que se alcançou a paz real. E se a sensação foi de peso, de sono, sem problema nenhum, a lição sugere uma correção de curso bem simples. É só voltar para a ideia do dia. Não há outra vontade senão a de Deus. Repetir isso suavemente. Existe um ganho enorme em se recusar a buscar refúgio nesse desligamento, mesmo que a alegria da paz ainda não tenha chegado com tudo.
Então, vamos resumir o que dá para levar dessa prática para o nosso dia a dia de forma bem concreta. Em resumo, o que fica é: a luta que a gente sente é opcional. Por baixo de todo o ruído existe um desejo fundamental por paz. Existe um método muito simples para acessar essa paz, e o sinal de que a encontramos é a alegria e não a apatia. E o melhor de tudo, é uma ferramenta que a gente pode levar no bolso, sabe? Pode ser usada discretamente em qualquer momento de necessidade. Para a gente fechar, fica uma pergunta para a reflexão. E se toda a complexidade, toda a ansiedade e o planejamento estratégico que a gente coloca nessas interações difíceis forem apenas ruído? E se a solução mais eficaz for, na verdade, a mais simples de todas, a escolha pela paz, que já existe dentro da gente?